A partir deste ano, a reforma tributária brasileira começa de fato a sair do papel. O ano marca o início da fase de transição para um novo modelo de tributação sobre o consumo. E durante esse período, as empresas terão de conviver simultaneamente com dois sistemas, né? Revisar contratos, adaptar processos internos e testar as novas formas de apuração. Para entender o que muda na prática e como é que as empresas devem se preparar, a gente conversa agora com o advogado tributarista Henrique Franceschetto, que já está aqui no link do Jornal da Manhã. Oi, doutor Franceschetto, bom dia, bem-vindo aqui na programação da Jovem Pan News. O que muda na prática para as empresas, hein, com o início da transição para o IVA Dual, que chama, né, especialmente em comparação com o modelo atual? Perfeito. Bom dia, Marcelo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, um prazer aqui estar participando. E eu diria que, assim, em um primeiro momento, nesse momento que nós vivemos hoje, né, 2026, ele é um ano de transição, ele é um ano onde você já começa a ver os novos tributos, o IVA dual, como você bem disse, o IBS e a CBS, eles já começam a aparecer nas notas fiscais, nos cupons fiscais, mas eles ainda não significam um pagamento efetivo. Então, a empresa já precisa emitir o documento atualizado, mas ainda não gera pagamento. A partir do ano que vem é que a gente vai ter a extinção de dois tributos antigos federais, o PIS e a COFINS, e o início da cobrança da CBS. Então, eu diria que para 2026, o mais importante é a empresa realmente buscar uma simulação, buscar um estudo, buscar uma projeção de como vai ficar esse cenário já a partir do ano que vem com a sua contabilidade, né? Porque a transição da reforma mesmo, ela, como também você introduziu um pouco ali o tema, ela tem uma transição longa, vai até 2033, e as empresas vão ter que coexistir com os dois sistemas. Mas a partir do ano que vem a gente já tem mudanças efetivas. Então, eu diria que o mais urgente para 2026 é, de fato, começar a projetar esse cenário, aproveitar esse ano para fazer esse estudo e aí entender como vai ficar a sua precificação, como vai ficar a sua margem de lucro, né? Porque tem muita coisa que pode sim mudar, Marcelo. Doutor, para as empresas aqui do estado que têm forte atuação industrial, logística e até de exportação, quais os setores tendem a sentir os impactos primeiro, né? E aí a gente fica parado pensando aqui, e por quê? Obviamente que tem essa adaptação, né? E operar com dois sistemas ao mesmo tempo parece complexo no primeiro momento, então o pessoal desse setor aí, nessas empresas maiores, vai ter que correr contra o tempo também, né? Sim, com certeza. Eu acho que a coexistência entre os dois sistemas é um desafio. Nós ainda não sabemos como isso vai se dar na prática. O governo fala em apuração assistida dos novos tributos. Então, se isso rodar bem, em tese, a apuração desses novos tributos aconteceria dentro de uma plataforma digital criada para isso. E a contabilidade e a empresa, elas precisariam realmente manter o foco no sistema antigo, na parcela do sistema antigo, mas a gente ainda não vê muito bem como isso vai se dar na prática. Tentando ser assim mais objetivo possível, eu diria que aqui para o estado, o setor industrial, ele em um primeiro momento ele deveria se beneficiar dessa reforma. Essa foi uma reforma pensada para a indústria, então ela tem essa ideia do IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA dual, como a gente disse antes, ela tende a fazer sentido para quem trabalha no comércio e na indústria, com uma teórica simplificação das variáveis envolvidas, a indústria que acaba tendo que lidar com muitos insumos, matéria-prima, material de embalagem, fornecedores diversos, enfim, ela deveria ver aí uma simplificação e até talvez até uma redução da carga tributária. Eu não vi nenhum estudo que mostre isso em números ainda. Por outro lado, o setor de serviços aqui do estado de Santa Catarina, e aí a gente tem em Florianópolis, por exemplo, muitas empresas da área de tecnologia, esse tende a haver um aumento expressivo da carga tributária, né? Assim como advogados também e escritórios de contabilidade também. Por que isso, assim, em poucas palavras? Você tem a intenção de criar um sistema que ele seja mais linear, onde indústria, comércio e serviços paguem os mesmos tributos de uma forma muito semelhante. Então, todo mundo ficaria ali na ideia do IVA dual. Mas esse imposto sobre valor agregado, ele faz muito sentido para quem tem a compra da mercadoria ou da matéria-prima, agrega valor e vende com uma diferença de preço. Isso, então, para quem comercializa a mercadoria, compra a mercadoria, vende um pouquinho mais caro, paga imposto sobre a diferença, sobre o valor agregado, né? No caso da indústria, compra a matéria-prima, industrializa, vende um pouco mais caro, paga tributo sobre valor agregado. No caso do prestador de serviço, aí você tem, por exemplo, essa questão das empresas de tecnologia da Grande Florianópolis, você não tem tanto essa questão da compra da mercadoria, porque você essencialmente é prestador de serviço, então o seu grande custo é a mão de obra e o seu grande insumo é o seu conhecimento acumulado, é o seu know-how, é a sua expertise, enfim. Então, para o setor de serviço, essa ideia de valor agregado, ela não faz tanto sentido, e com uma alíquota alta, o setor de serviços tenderia a pagar mais tributo. Como a ideia é que a arrecadação final continue a mesma, se o setor de serviços pagar mais, em tese, alguém deveria pagar menos.
e aí é que eu digo que talvez a gente deveria ver a indústria tendo algum benefício nesse sentido, apesar Sim. de ainda não termos visto nenhuma projeção que mostre isso. As empresas certamente vão precisar revisar cláusulas comerciais, preços e até as cadeias de fornecimento, né? Sem dúvida. Eu acho que o ponto da cadeia de fornecimento é bem importante, Marcelo. E mais uma vez, tentando ser o mais objetivo possível, você vai passar a ter uma diferença muito grande entre fornecedores que são optantes do Simples Nacional e fornecedores de outros regimes tributários. Então, a empresa tende a privilegiar a contratação de empresas maiores, porque as empresas menores que estão no Simples Nacional, elas vão gerar menos crédito tributário. A gente já vê isso na prática hoje com o ICMS, mas após a reforma tributária, isso tende a se expandir para esses novos tributos e tende a ter uma representatividade muito maior, porque esses novos tributos chegam a ter uma alíquota projetada aí na casa de 28%. Então, essa questão de rever cadeia de fornecedores, provavelmente privilegiar fornecedores de maior porte, é algo que a gente deve ver acontecer aí nos próximos anos. Doutor, uma última questão aqui, se a gente de repente consegue dar um pouco mais de clareza também, porque se trata de algo assim que a longo tempo, né, os empresários vão precisar buscar adaptações diariamente. Mas qual que fica assim o principal alerta? O que não pode ser mais adiado daqui para frente em termos de planejamento tributário e também de governança para as empresas, especialmente as maiores? Uhum. Olha, Marcelo, sendo bem pragmático, sendo bem prático aqui, eu diria que o que não pode mais ser adiado é o planejamento tributário. O que acontece? Na prática, a gente vê que as pequenas e médias empresas muitas vezes não fazem planejamento tributário, né? A imensa maioria das empresas contrata sua contabilidade pelo preço, paga o mínimo possível e vê o contador ali como um custo, alguém que só gera boleto de imposto para ser pago. E, na verdade, eu diria que o mais importante e o mais urgente é não adiar mais essa ideia de ter, de fato, um planejamento tributário, pelo menos feito pela sua contabilidade, se você não tiver condições também de daqui a pouco trazer um outro escritório para apoiar essa contabilidade, mas é você ter um estudo e você ter uma projeção de cenário, você entender que isso de fato é importante. A gente vê na prática a clientes que a gente atende já que não tem um porte tão elevado, mas enfim, você vê empresas aí de faturamento na casa de 10 milhões por ano, por exemplo, que não sabem a sua margem de lucro. Então, você precisa entender os números da sua empresa, você precisa ter gestão financeira e você precisa ter planejamento tributário. Eu diria que a reforma tributária, ela tende a retirar do mercado todo aquele amadorismo, entre aspas, que a gente ainda vê na prática. Então, é realmente não adiar mais o planejamento, não adiar mais a sua gestão financeira, é hora de se profissionalizar, é hora de atualizar o sistema, conferir cadastro de produto, tudo tem que rodar bem, porque se você emitir um documento fiscal errado, a apuração dos novos impostos feitas pelo sistema do governo vai calcular tudo sozinho, vai dizer que você tem que pagar um valor muito mais alto que você deveria pagar e vai ser muito mais difícil após a reforma você recuperar esse dinheiro, porque a coisa vai ficar muito atrelada à forma como você emitiu a sua nota fiscal. Então, acabou o tempo aí de resolver as coisas do jeito que dá. É hora de sentar, planejar, ver número, entender o seu negócio, fazer planejamento de verdade. Eu acho que é o grande diferencial aí de quem vai conseguir passar e sobreviver bem a essa transição. Pois não, reforma tributária aqui na Jovem Pan News, com análise do Dr. Henrique Franceschetto, que é advogado tributarista, dando as dicas mais importantes aqui para a nossa audiência. Doutor, um abraço para o senhor, boa semana. Marcelo, muito obrigado, boa semana, um abraço. Disponha sempre. 8h54 agora.